Direito Eleitoral e advogado Ricardo Cévolo, que é um especialista na matéria, e a gente vai conversar com ele sobre esses pontos. Boa tarde, Ricardo, seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui. Bom, a gente teve aí duas grandes novidades. A primeira, o Distritão, a gente já discutia se ia não ser os mais votados, se ia continuar sendo na lista proporcional, mas a gente tem voto preferencial, uma lista dos 5 mais votados, que você pode escolher entre da sua preferência, e tem essa também a outra ponta, a outra parte desse projeto. Vamos começar por essa candidatos preferenciais. É uma novidade grande para o sistema brasileiro, né? É uma novidade, boa tarde para o telespectador, uma novidade aqui para o direito brasileiro, o sistema político, sociopolítico, eleitoral, e que eu acho que a nossa tradição, Hermes, ela não funcionaria bem. No primeiro pensamento, no ensaio que a gente faz após essa perspectiva, a gente imagina que o eleitor vai se acostumar com tudo isso. Entretanto, a nossa tradição, e aí a gente pode caminhar pela análise de a falta de politização do eleitor, a compra de voto, enfim, a falta de... do dia a dia, do caminhar, do avançar democrático, isso influencia muito. Às vezes, Hermes, nem tudo que é bom para a Suíça, ou às vezes não, quase sempre o que é bom para a Suíça, para a Dinamarca, para a Finlândia, para os Estados Unidos, como é o caso de Nova York, né, pode ser adotado para o Brasil, porque são realidades sociopolíticas totalmente diferentes. E essa lista preferencial, a intenção é acabar com o segundo turno. Exatamente, então você viola isso, porque a essência... Veja, se você tem essa eleição preferencial, você coloca nomes que, em tese, você estaria legitimando o que, nessa lógica, o segundo turno não seria necessário. Mas também acho que isso é tudo num campo de ensaio, tudo no campo teórico, que para nossa realidade, a meu ver, não é adequada e vou mais além, não deve passar. A classe política não deve aprovar isso, quando isso é bom que se diga ao telespectador que isso foi apenas uma aprovação por uma comissão. Sim. Que ainda vai ser submetido vai para o plenário. Mas há uma intenção do parlamentar, do legislador, aquele que está lá, de fazer mudanças na legislação eleitoral para dar segurança a ele do retorno, da reeleição. Quer dizer, nessa lista preferencial, por exemplo, dos 5 preferidos do eleitor, claro que vão estar presentes na mente do eleitor os mais conhecidos, os mais midiáticos. Isso reforça, tal qual o Distritão, isso reforça a essência do patrimonialismo político brasileiro. Isso é uma chaga que a gente arrasta desde os currais eleitorais, do coronelato político, que se perpetua. Por quê? Porque a gente ainda incutiu na cabeça das gerações passadas de que política não se discute. E isso é um tremendo equívoco. A gente precisa discutir política. É impressionante como há uma bolha, como há uma falta de sintonia, um compromisso da classe política com aquilo que a sociedade pensa, com aquilo que a sociedade, os verdadeiros anseios da sociedade. Então há uma espécie de divórcio sociopolítico. Você, às escâncaras, você, de forma arredia, trama fazer mudanças profundas. Vejamos que uma mudança, são mudanças profundas, gerando instabilidade, quebrando a nossa frágil tradição política e vulnerando o pensamento, o imaginário coletivo do eleitorado brasileiro. A gente tem vários pontos para colocar para o telespectador, para a gente discutir aqui e apontar para onde os legisladores estão pensando nessa mudança eleitoral. Tem outro ponto aí que a gente colocou nessa primeira tela, que é a questão das coligações. Estão mantidas as coligações no entendimento dos legisladores, os partidos é quem decidem como e quando devem se coligar. Sim, a coligação, isso é uma situação que eu sou totalmente a favor das coligações. Eu acho que elas precisam fazer isso, acontecer a lógica da coligação, e mais ainda, a proporcionalidade,
ela é extremamente democrática. Porque voltando ao ponto que a gente começou aqui, você abriu a entrevista, a questão do distritão. O distritão, você, mais uma vez, reforça quem está no poder. As coligações, o mal das coligações é a falta de alinhamento ideológico. Isso porque há uma verdadeira salada. E a questão de venda de espaço na televisão, nos guias eleitorais e por aí vai. Mas a coligação, ela não está mantida à toa. Ela está dentro desse imaginário dos legisladores porque principalmente beneficia os pequenos partidos. Exatamente. Bom, a gente vai fazer uma primeira pausa no debate e na volta a gente traz outras mudanças dessas propostas para as próximas eleições. A gente volta a conversar aqui com o Ricardo Sévolo, que é professor de Direito, é especialista. Edinho Magalhães de Brasília também vai trazer o que ele pensa aí dessas novas propostas que mudam a forma do brasileiro eleger seus representantes políticos. Fique ligado, a gente volta em seguida.